Olá, galeroides, aqui quem fala é o Patulino e mais uma vez aqui numa sexta-feira à noite. Meia-noite já, recém era 10h30 quando eu comecei a me movimentar aqui, né? Então, tô gravando esse podcast aqui às meia-noite e 20, cara, de sexta pra sábado, né? No sábado. 4 de fevereiro, eu já ia falar 4 de janeiro, será que tá errada a data? Mas não, é 4 de fevereiro já. E eu sou o único podcast que tô aqui. Sou o único podcaster que tá aqui jantando e fazendo podcast, cara. É impressionante o nível de anti-profissionalização que esse Brasil tem. Então, eu tô aqui tomando meu chá aqui com limão. Meu chá com limão. Por causa da vitamina C. Tô precisando bastante. E jantando, cara. Jantando aqui meia-noite. E meia quase, né? Então, pessoal, já volto. Pera aí. Transformar em cobra. Enxuga toda a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. Olá, galera, aqui é o Patulino novamente. Voltando aqui pra concluir a janta aqui. Acabei de jantar, né? Então vamos tentar fazer esse podcast aí. Eu tô desacostumado a fazer podcast porque o que foi aqui? A transferência concluída. Não posso falar essa palavra. Não, vou falar. Meu canal aqui sem duplo sentido. O multiverso aqui, ele como posso falar, tia? Esse multiverso aqui, ele pode ser excluído aí a qualquer momento. Tô baixando uns filmes aqui, tô baixando sim pra assistir aqui depois, nem é pra mim, isso aqui é pra um familiar aqui, que eu vou deixar na pasta dele aqui e já vou enviar pro computador dele. Então, galera, aqui quem fala, de novo, vou falar isso, eu tô desacostumado aqui a fazer o podcast, acho que faz um mês que eu não faço, então acabei desacostumando de fazer o podcast, né, mas vamos indo, vamos empurrando. Não sei como está a minha voz, mas faz tempo também que eu não treino nada de vocal, né? Eu fiquei acho que umas 2 semanas doente mesmo, só deitado na cama, assistindo filme, tomando remédio, me alimentando. Até o momento estava bom, mas agora eu olhei no espelho, eu já estou bem magro, acho que eu já perdi mais uns 3 quilos, vamos dizer assim, né? Meu físico tá uma vergonha, velho, tá? Mas fazer o que, né? Eu já tô até vendo aqui como é que eu vou fazer a minha alimentação. Aqui mais gente me mandando mensagem aqui agora é no Facebook, ó. No Facebook aqui. Daqui a pouco eu vejo. Vou falar um pouquinho aqui no podcast, mas a minha alimentação tá indo pro saco, cara. Só com esse tempo parado aí, esse tempo aí doente, esse tempo de calor também, que eu passo muito mal no verão. Eu não sei se aliás, por enquanto não é hipertiroide. Fiz o exame e tudo e tá normal. O hipertiroidismo tá normal. E não sei porque ainda eu passo mal no verão, mas quem sabe a gente descubra, né? Ou eu vá pra
morar em alguma cidade que é só inverno, 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 inverno e já era. Aí resolve, né? Então, já perdi aqui uns quilos, eu andei dando umas pedaladas aí de bicicleta, ó, mais um filme baixou. Essa tosse ainda é do... Olha, cara, faz um mês que eu tô com essa tosse, recém agora que tá parando. Recém agora que ela tá parando. Mas eu fiquei aí 2 semanas doente aqui. Todos os invernos eu adoeço, todos os invernos eu adoeço. Antes eu adoecia em outubro. Deixa eu ver se o som não tá muito alto, cara. Deixa eu ver, não atrapalha. Tá, vamos deixar assim, tá legal. Depois eu reduzo aqui na edição. Mas... O que eu tava falando? Eu tava falando que eu adoeci alguns anos atrás, vamos dizer uns 4, 5 anos atrás. 4, 5 anos para trás. Eu adoecia geralmente em outubro, novembro, que era quando mudava a estação, ficava um pouco mais calor, né? Ficava um pouco mais calor, deixa eu ver, tô falando muito próximo do microfone, deixa eu ver se tá estourando. Tá legal. Mais ou menos pra outubro, novembro que eu adoecia, né? Eu adoecia por conta da mudança de estação, né? Ficava um pouquinho mais calor e já comecei a adoecer, né? Aí, o inverno era rigoroso, cara. Eu não consigo aguentar corretamente o inverno. Aliás, o verão, pra mim é rigoroso, cara. Ou eu estou doente ou eu estou assando, cara. É sempre um... eu lembro, cara, que... Eu acho que foi no técnico, vamos botar uns 10 anos atrás. Eu tava fazendo meu TCC, cara, em casa, cara, e tava muito, muito calor, cara. Tava calor. A minha casa tava em obra, tava em construção, era o inferno. Era muito barulho. Eu ficava numa salinha minúscula, uma salinha pequena, cara. O computador aquecia muito. Esse quartinho aí que eu ficava era na frente da casa, era uma vila e ficava com a porta aberta, entrava um monte de poeira, entrava bicho. Era grito, era griteiro, era muita terra, cara, muita poeira, assim. Muito calor, cara. O calor entrava direto. Mais o pedreiro arrumando o local, era bateção, era gente me cobrando, fazendo meu TCC e um monte de gente me cobrando que eu tava sentado. Se bem que anos depois eu usei isso aí pra me empregar, né, pra ganhar dinheiro. Cara, era um inferno geral, cara. Era um inferno geral. Eu lembro que eu tava fazendo esse TCC. E lembro que nesse TCC... Desculpa. Eu lembro que eu tava fazendo o TCC. Só deixa eu ligar aqui a câmerazinha. Cara, eu tô magro mesmo, velho. Eu tô muito magro. Meu braço voltou a ficar reto de novo, cara. Tinha umas ondinhas assim, cara, da academia. Agora ele tá reto, cara. Meu braço tá reto, velho. Que vergonha. Mas isso aqui vai voltar ao normal. Então, né? O que eu tava falando aqui
Até me perdi, tia. Até me perdi. Eu lembro que eu tava assando, cara. Eu lembro de estar fazendo TCC, lendo um monte de coisa. Eu lembro que, cara, era verão, sem ar-condicionado. Eu tava fazendo uns testes de estresse, cara, na placa de vídeo ali pra tirar uns resultados. Eu não sei como não queimou, cara, porque, tipo, o verão daqui é muito, muito rigoroso, cara. É coisa do tipo... É coisa do tipo 35 graus, quase 40, 38 graus. E eu lembro, cara, que o verão, que dentro do computador ficava 40 graus todos os dias, quase todos os dias, cara. Agora tem uns dias que faz muito calor aqui e outros faz menos. E mesmo assim eu acompanho aqui a temperatura de dentro do computador, que fica em... Olha, teve poucos dias nesse verão que ficou 40 graus. 40, 41 graus dentro do computador, fora 32, 33, né? Isso estraga bastante as peças, cara. Os componentes... aliás... desgastam os componentes mais rapidamente, né? Por isso que em muitos videogames, cara... Eu não sei se hoje em dia é lucro, eu não tô mais nessa área, mas... uns anos atrás, consertar videogame dava lucro, cara. Porque as pessoas até hoje, elas não sabem, cara, que não pode... que esses aparelhos eletrônicos, cara, eles deveriam ficar em ambientes de mais ou menos uns 20 graus, sabe? Eles trabalham bem em ambientes de 20 graus. Eu não sei se mudaram hoje em dia isso, mas eu trabalhei numa emissora aqui próximo e dentro dos estúdios era sempre assim. Era sempre os 20 graus, cara. 20 graus, 21, 22. 22 no máximo, sabe? Então, era sempre entre 18 e 20 graus. Que ficava o ar ligado, né? Que era pros equipamentos trabalhar bem, né? Então, a pessoa não tem ar-condicionado, tem só um ventilador e passa o dia todo jogando videogame, o PlayStation dela, o Xbox. E esses videogames, cara, alguns deles não tinham fluxo de ar muito bom, sabe? Não tinham fluxo de ar muito... aliás, o arrefecimento deles não era tão legal, sabe? Não era tão legal. Alguns faziam até alterações, principalmente no PlayStation. Eu lembro que os caras faziam uma alteração bem em cima do cooler dele. Bem em cima do cooler, eles abriam essa parte, a parte de cima, vamos botar do gabinete, da capa dele, né? Abriam, colocavam uma telinha ali, uns negócios de LED, que era pro ar entrar diretamente por ali, né? E sair mais rápido, né? Porque as ranhuras que ele tem aqui só deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho alguma coisa na internet aqui. Mas as aberturas de ventilação dele eram bem limitadas, cara. Então isso aí força mais o cooler. E o arrefecimento não é tão bom, cara. Eu lembro que dava muito problema no Xbox 360 também. Então as pessoas tinham que levar eles para fazer o tal reflow, né? Reflow, rebaling, algum problema desse tipo dava no seu videogame, cara. Não sei como é hoje em dia, mas aqui onde eu moro é muito calor, cara. É muito calor mesmo. E eu ligo o computador porque é necessário, cara. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar.
eu tenho que viver, né? E hoje em dia tudo depende do meu computador. Se ele estragar agora, esses meses eu tô fudido, totalmente fudido. Mas pelo menos as temperaturas estão mais amenas, né? Não tá... a temperatura tá mais amena, não tá que nem alguns anos atrás, cara. E eu lembro muito de tá assando, cara. Assando, fazendo um TCC, fazendo meus trabalhos ali e assando, cara. Assando mesmo, sabe? Eu tinha que botar um ventilador a mais ou menos 1 metro de mim, 1,5 metro por aí, pra poder aguentar, cara. Senão não aguentava, cara. Eu acho que esse podcast aqui vai ser um pouco longo, cara, um pouco chato. Porque esse não é semanal, é um podcast mais específico, né? Eu até coloquei esse título muito louco, tudo ao mesmo tempo, ao contrário, em referência ao filme que eu vi essa semana, né? Eu nem sei o nome do filme, agora o filme é Tudo ao Mesmo Tempo ao... Deixa eu procurar aqui. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse é um filme legal, cara. É um filme legal. Eu acho que a Michelle Yeoh, eu acho que ganha, acho que vão dar o Oscar pra ela. É um filme, ele é bem confuso, cara. Eu assisti ele em 2 partes, cara. Eu não consegui, alguns filmes eu não consigo mais assistir em diretão, assim, sabe? O filme é super bem elaborado. Se tu não prestar muita atenção no filme, tu se perde. Tu acaba se perdendo, cara. Eu nem sei qual deles são mais elaborados. Se é o... Como é que é o nome? É o Tenet ou esse filme, cara. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, cara. Eu achei o Tenet, cara, que o Tenet dá muito pano pra manga, cara. Pra bastante tempo, assim. É tipo o Matrix, que... o Matrix, os caras ficaram até hoje 20, deixa eu ver, 24 anos, cara, quase falando num filme, velho. Mais de 20 anos falando num filme, discutindo sobre um filme, cara. Matrix 4 não vale porque aquilo ali foi só zoeira, cara. Aquilo ali é porcaria, foi só uma zoeira. É muito bom os efeitos especiais, é legal o filme, mas aquilo ali foi zoeira, cara. Foi zoeira. Eu só tô contando 1, 2 e 3, só a trilogia e deu, cara. Mas os caras ficaram 20 anos debatendo sobre o filme, cara. E vão ficar debatendo a mais. Eu não sei se quando eu tiver velho... Eu acho que quando eu tiver velho eles vão estar falando desse filme, cara. Porque tem muito filme antigo aí que eles estão... falando... eles ainda continuam discutindo, cara. Tipo Mad Max, aquele do Harrison Ford, como é que é, tia? Me fugiu aqui. Fugiu o nome aqui, é o Blade Runner. Ótimo, excelente. E isso vai acontecer com Matrix também. Eu assisti esse filme aí em 2 partes, eu acho, se eu não me engano. Assisti na madrugada ainda, cara, esse filme. E o que eu não gosto de assistir filme na madrugada, eu adoro assistir filme na madrugada, mas ao mesmo tempo eu não consigo prestar tanta atenção, cara. Só em alguns filmes, cara. Eu assisti um filme aqui que é o The Car, O Carro do Diabo, o nome do filme, cara. É muito bom, é um filme lá dos anos 70, é terror, suspense. Eu gostei, eu adoro esse tipo de filme, cara, então pra mim foi excelente. Foi um filme excelente.
E ontem eu assisti Christine, o Carro Assassino, né? Pra complementar aí esses filmes de terror que eu tava vendo. Que também é excelente, cara. Esses dois filmes eu assisti numa tacada só, velho. Não no mesmo dia, mas eu assisti num dia, e um num dia e outro no outro. E foram de uma tacada só, cara. Mas os filmes mais recentes eu não tô conseguindo assistir numa tacada só, cara. Não sei o que tá acontecendo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Velhice, cansaço não é, porque alguns filmes eu consigo assistir diretaço, né? Mas eu não sabia que Christine era um filme tão bem produzido, cara. E se eu não me engano é no final dos anos 70. Não, é de 83 o filme, 83, 84. Muito bem produzido, cara. Muito bem produzido mesmo, cara. Parabéns, não merece um remake. Merece uma continuação ou uma outra versão, mas remake não. E assistindo esse filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu fiquei debatendo na minha mente que as coisas ficaram tudo ao contrário nos dias de hoje, né? Aliás, não só assistindo esse filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas o Christine. Mas o que o Christine tem, que me deu esse insight? O filme, ele trata de bullying, cara. O filme trata de bullying na escola. E eu acabei lembrando, o protagonista do filme, ele sofre bullying e depois ele muda totalmente, cara, no filme. Eu acho que até antes da metade, um pouquinho antes da metade, ele acaba muda a personalidade dele. Não vou dar spoiler pra quem não viu, né? Mas, tipo, é um filme dos anos 70. Se tu não viu, tu tem que se fuder, cara. Tem que se fuder quem não viu um filme lá dos anos 70. Então eu não vou segurar, cara. Mas o filme, ele trata de bullying, cara, na escola. Onde os fortões, os machões lá, eles batem lá no protagonista, quebram o óculos dele. E eu fiquei lembrando, cara, que nos anos 90 era uma bizarrice. Nos anos 90 era uma bizarrice tu usar óculos, cara. Tu era muito, muito zoado, cara. E hoje em dia eu uso óculos e vejo todo mundo usando óculos sem necessidade nenhuma, cara. Sem necessidade nenhuma, sabe? É mais pra... Olha, cara, é só pra status mesmo, só pra design mesmo. Design humano, sabe? Mas a maioria muita gente tá usando óculos sem ter necessidade nenhuma, cara. E abre muita ótica na minha cidade, muita ótica, cara. É um comércio muito grande de ótica. Eles te oferecem óculos. Eles te oferecem óculos assim a preços baratos, fazem testes ali na hora, né? E eu acredito que quem realmente precisa não tem, cara. Não tem tanto suporte pra isso. Então esses dois filmes aí, cara, fizeram eu lembrar da minha infância, que eu não usava óculos, mas eu lembro que quem usava óculos, cara, eu era uma criança terrível, mas eu lembro de não zoar pessoas que usavam óculos, cara. Eu lembro que eu zoava gente que usava aparelho, cara, mas era pouco, cara, porque, tipo, eu não achava muita graça, sabe? Eu não via muita graça em zoar pessoas que usavam óculos, a gente chamava de boca de ferro, de tubarão, as pessoas que usavam
aparelho, cara. Eu vou ter que usar aparelho também, cara, porque eu tenho um dente que empurra todos os meus outros dentes e meus dentes estão todos disparelhos. Hoje em dia, eles estão todos disparelhos, cara. Até os 25 anos era muito legal meus dentes, mas depois ficou extremamente disparelhos, cara. Ficou feio. E, né, eu fiquei com isso na cabeça, cara, que as coisas totalmente mudaram, cara. O que antes era feio, hoje é style, é legal, cara. É cool, né? E eu resolvi fazer esse podcast aqui sem compromisso nenhum. Esse podcast aqui, lembrando que é tipo mais uma conversa, mais um insight que eu tenho, cara. É só dessas coisas aí que mudaram de um dia, sei lá, de uma década pra outra, de uns tempos para outros, né? Por isso que o nome, esse nome bizarro que eu coloquei no título do vídeo não é à toa, né? Uma das coisas que mudaram aqui completamente, cara, é a questão da educação, cara, da faculdade. A educação já era ruim, cara. Eu lembro dos anos 2000. Nos anos 2000 a educação tá num nível extremamente baixo, cara. Vamos botar 2002, 2003. Eu lembro, cara, que 2004, cara, foi o ápice, cara. Depois eu saí da escola, eu lembro que... Acho que eu tinha me formado, acho que eu fiz um supletivo, cara. Tu podia fazer um supletivo, era tipo um Enem, cara. Os supletivos eram tipo um Enem. Tu se cadastrava lá, cara, e tinha um dia lá pra te fazer umas provas. Aí tu fazia umas provas e eliminava as matérias lá. E eu eliminei algumas matérias do ensino fundamental na época, e os professores não queriam queriam me obrigar a cursar essas matérias que eu tinha passado, né? E mesmo com o atestado, eles ignoravam o atestado, sabe? Ignoravam o atestado e forjavam que eu tinha que ir pra aula, porque era obrigatório ir. Uma das vezes eles falaram que era por causa da minha idade, outras das vezes era porque a escola não permitia. Aí até eu descobri um colega lá que fez o supletivo e saía e entrava a hora que ele quisesse, né? Aí sim a coisa desgringolou, eles tiveram que me expulsar da escola. Porque eu não ia fazer essa matéria que eu já tinha passado, cara. E aí terminei ali o ensino médio e tudo também, né? Eu não conseguia ficar na escola, cara. Eu sempre tive problema, sempre fui TDAH, eu sempre estudei em casa. O meu maior benefício foi estudar em casa, cara, por isso que eu passei nessas provas. E até hoje eu faço isso, cara. Eu estudo muito bem em casa, aprendo muito bem em casa e pra mim a minha educação vai continuar assim, cara. Mesmo eu tendo formação, eu tenho formação, mas mesmo assim eu prefiro fazer esse tipo de coisa. Então, falando em educação e faculdade, cara, eu já fiz um podcast aqui falando do livro do John Taylor Gatto, que o nome do livro é Emborrecimento Programado, cara. Que ele já vinha falando coisas que ele estava percebendo e documentando naquela época, lá nos anos 90 e antes dos anos 90, né? E que a educação estava num nível baixíssimo, cara. Mas eu lembro que 2004, 2005, cara, 2006 aí foi o ápice. Foi o ápice desses problemas todos, cara. Foi extremamente complicado, cara. Olha, cara, foi complicado estudar nos anos 2000, cara. Eu lembro que tinha até uns guardas que ficavam na frente da escola e esses guardas ajudavam na proteção, né? Eles ajudavam
eles ajudavam na proteção ali contra marginais, contra um guarda que eu digo não é aqueles guarda privado, cara, é um policial policial militar, cara, que ficava policial militar, acho que aposentado, né? Ficava na esquina ali da escola e qualquer coisa ele chamava reforço. Eles chegavam extremamente rápido na escola e organizava tudo, cara. Eu não sou a favor do militarismo em aula, mas eu acho que a gente tem que ter uma proteção, cara. Tem que ter uma proteção ali fora, externa, ali para o pessoal poder respeitar, cara. Senão a coisa não vai. Então, a coisa tava degringolando já naquela época, né? E hoje em dia, e aliás, naquela época a gente pouco pensava em faculdade, cara. Geralmente quem pensava em faculdade era alguém que queria trabalhar com alguma coisa específica, trabalhar mesmo com alguma coisa específica. Não era uma necessidade. Tu tinha que trabalhar com... quem gosta de faculdade era porque queria estudar mesmo. Queria estudar mesmo. E queria trabalhar com aquilo ali, né? Hoje em dia já é meio que uma necessidade, cara. Não sei se foi erro do PT abrir faculdade para todo mundo, mas isso aqui vai ficar fortemente gravado na minha cabeça, que faculdade é para quem quer estudar. Aliás, para quem gosta de estudar, cara. Não é para style, não é para nível social. Faculdade não é para isso, cara. Mas eu lembro que naquela época os vestibulares eram internos e era meio difícil, cara. Eu acho que era meio difícil pelas pessoas que eu conversava naquela época, que eram poucas. Já diziam que era um pouco difícil entrar na faculdade naquela época, né? Na faculdade pública, tô dizendo, né? Eu lembro desses alunos ser mais sérios. Eles tinham cara de mais sérios, assim, sabe? De pessoas mais responsáveis, sabe? Pessoas mais velhas, mais responsáveis, né? Que é o contrário de hoje, né? E muitos deles estudavam de verdade, cara. Eu tenho total consciência disso, porque eu lembro que quando eu era jovem, quando eu era adolescente eu já trabalhava como técnico na área de informática, né? E eu lembro que os técnicos, cara, pra te conseguir um técnico de informática que vá na tua casa, meu, era muito foda um técnico de informática que fosse na tua casa, cara. E quando ele ia na tua casa, era um cara extremamente respeitadíssimo, cara. Era um cara... Geralmente eram pessoas cultas, era um cara meio culto, pessoas inteligentes mesmo, cara. E hoje é totalmente ao contrário, cara. Hoje já batizaram o diploma de técnico informática aliás, a profissão de técnico informática em profissão de sobrinho, sabe? Profissão de sobrinho, porque qualquer sobrinho aí arruma o botão do Windows, arruma o ícone lá que deu falha, formata, né? Então qualquer praticamente é um técnico em informática. Antigamente não, era pessoas sérias mesmo, pessoas mais cultas que tinham essa profissão, cara. E é uma profissão muito legal, cara, extremamente legal. Pena que é insuportável hoje de trabalhar com isso. E pena que qualquer um é técnico, dá um diploma aí pra qualquer um, velho, ser técnico. Então, cara, nos dias de hoje, cara, eu vejo que na faculdade os alunos não querem estudar. Eu já fiz outro podcast falando sobre isso.
de uma colega que ela passou, acho que eu já tinha feito aquela disciplina, né? Até o final e rodou por alguma coisa, por não entregar trabalho, eu garanto. Rateada simples. E eu vi que aquela colega, ela, na hora do estágio, ela fez um estágio comigo, né? Tudo certinho ali, a gente recebia pelo estágio, tudo. Aliás, a gente recebe pelo estágio. E percebi que essa colega aí parece que nunca estava à disposição de fazer uma livezinha aqui pelo Google Meet para discutir o que vai ter em aula, o que a gente ia usar. E todas as aulas dela foram tudo nas coxas, foram tudo na hora ali, fazendo na hora, não tinha plano nenhum, cara. Eu fiz todo o plano, não faço mais. Se essa colega pegar essa disciplina, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Não sei se eu vou desistir, não sei se eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Mas, assim, cara, eu não quero mais me compromissar a muita coisa e levar as pessoas nas costas. Então esse é o nível do estudante de hoje, cara. Outra coisa, cara, que eu vi é que o estudante de hoje, cara, a pessoa que entra na faculdade, ela era pra ter pelo menos noções básicas de como caminhar na rua, cara, coisa que não acontece. Pois hoje eu quase atropelei uma aluna que estava atravessando, olha só onde eles estavam atravessando. A rótula, tem uma rótula na frente da faculdade, tem uma rótula onde os carros fazem a volta, né? Os ônibus, os carros, os caminhões fazem a volta. E esses alunos estavam atravessando como se ali nada tinha acontecido, né? É como se fosse... Como se fosse obrigatório parar numa rótula ali para eles atravessar, cara. Então esse é o nível do estudante de hoje, cara, que não sabe atravessar a rua. Sem falar de outros que eu tava discutindo com eles, e esse estudante acabou me dizendo que não ia ler um livro. Eu citei para ele um livro para ele ler, acho que só porque o livro não era da corrente aí que ele segue. Ele disse que não ia ler, que não queria saber e não ia ler. Então esse é o nível do estudante de faculdade de hoje, cara. Não são todos, mas são poucos, cara, que realmente levam a sério a faculdade. Na faculdade privada, cara, é uma venda de diploma. São poucos alunos que são excelentes, excelentíssimos, sabe? São poucos mesmo que sentavam lá para estudar mesmo, fazer os trabalhos extremamente completos. E realmente são poucos mesmo, cara, são poucos. E isso é extremamente triste, cara, extremamente triste. Agora com as faculdades online, cara, deve estar pior ainda, cara. Extremamente pior, cara. E se bem, cara, que eu tive colega que passou só recebendo trabalho de outros colegas. O cara passou, o cara se formou, cara, entregando trabalho de outros colegas, cara, copiando tudo, entregando trabalho de outros colegas. E hoje, há pouco tempo, eu descobri que esse cara aí ainda trabalha na prefeitura da cidade e ganha 3 mil reais, cara. Ganha 3.500, vamos dizer. É mais ou menos 3.500. Ali, sendo que passou a faculdade inteira só entregando trabalho, cara. Só no entregues. Extremamente complicado, cara. A faculdade de hoje é extremamente complicado.
Então, galera. Então, galera. Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver, é o jornal e mídia, sabe? Jornal e mídia. Que é uma coisa totalmente complicada, cara. Totalmente complicada. Eu lembro que eu conheci mais o jornal e a mídia por revistas, cara. Por quadrinhos, por filmes, sabe? Quando criança. E eu lembro que a mídia era conhecida por sempre tremer o governo, sabe? Tremer o governo, mostrar coisas relacionadas a escândalos. Deixa eu ver o que mais. Denunciar casos sem estar comprada por algum lado. Sem estar comprado por algum lado, sabe? Eu acho que esse era pra ser o papel da mídia, cara. Se bem que na faculdade, cara, eu não sei se o cara já entra lá de esquerda, eu acredito que não, já vem de fora de esquerda, pelo que eu vejo. O pessoal já vem de fora. Deixa eu ver que problema que deu aqui, cara. Não foi possível localizar o item. Acho que desligaram o computador lá, deixa eu ver se desligaram o computador lá bem na hora que eu tava passando os arquivos. Então, deixa eu proteger aqui. Voltando aqui a falar na mídia, nos jornais, faculdade, eu lembro que eu trabalhei numa emissora e eu lembro que esses alunos, eles, na época, eles não tinham muito algum lado, sabe? Eles, mas eles tinham um pouquinho só de tendência para a esquerda, cara, mas eles eram pessoas totalmente tolerantes, sabe? Totalmente tolerantes. E gostavam de saber a opinião das pessoas, né? Sobre por que tu não gosta de tal presidente, por que tu não gosta da presidenta tal, por que tu não gosta do vice tal. Eles gostavam de saber, né? Eles gostavam de saber. Deixa eu ajustar aqui o microfone. Eles gostavam muito de saber disso. E então, após a chegada da internet, né? As coisas ficaram totalmente visível, cara. Totalmente visível. Visível em que sentido? Que as pessoas apareciam na internet expondo alguma coisa que a mídia estava falando. Eu lembro bem de quando eu era meio criança, meio adolescente, que um coleguinha, um amigo meu morreu afogado. E eu lembro que a mídia local, a maior, que é ligada à Globo, foi na casa desse menino aí, faleceu, entrevistar os pais. E eu lembro que eles falaram uma coisa errada. Na hora que passou a notícia lá na noite, se eu não me engano, ou no meio-dia, acho que foi no meio-dia. A entrevista foi de manhã, mas na noite, aí passou no dia,
no meio-dia ou na noite, e eu lembro que o pessoal estava muito revoltado com a mídia falando coisas que o pai da criança não falou, sabe? Para distorcendo um pouco. Imagina, se eles distorcem um pouco um problema desse, né? Que essa questão aí no afogamento, um acidente, um incidente, imagina o que eles não fazem em questões políticas, né? Envolvendo política. Então, a mídia foi derrotada pelos fluxos, esses fluxos de informação, vamos dizer, descentralizado, sabe? Então, e esses fluxos de informação descentralizado, cara, eles ajudaram a eleger o Bolsonaro e o Trump. E ajudaria a eleger o Enéas, cara. Se fosse hoje em dia, se esse monstro estivesse vivo hoje em dia, cara, ia ser uma dor de cabeça tremenda, cara. Pra mídia, pros outros políticos, ia ser uma dor de cabeça tremenda. E assim, sabe, demais. O Bolsonaro que não tem inteligência, eu não vou repetir aí os jargões dos mesmos caras. Eu acredito que ele tenha sim inteligência, senão ele não ficaria no governo por 4 anos. Ele não ficaria no governo por 4 anos. Ele não faria várias coisas que ele fez, muitas coisas erradas, muitas coisas que eu acredito que foi planejada por ele, cara, que é só para desestabilizar a esquerda, para criar treta, né? Então, o jornal e a mídia foram massacrados, cara, pela chegada da internet e pelos fluxos de informação descentralizados, né? Outro problema grande que eu não sei se é eu não sei mesmo se é eu, talvez vocês tenham esse mesmo problema, que é de não entender às vezes as notícias, tá ligado? Não entender o título e o subtítulo das notícias. Não sei se é proposital para te abrir a matéria e ler. E mesmo assim, mesmo tu lendo, muitas matérias se contradizem, principalmente matérias relacionadas à política. Se contradizem dentro da matéria, dentro do mesmo texto, cara. Eles conseguem se contradizer no mesmo texto ali, dentro daquele mesmo texto, sabe? Da mesma redação que eles estão oferecendo, eles conseguem se contradizer, né? Deixa eu procurar uma coisa aqui. Deixa eu ver, só queria ver uma coisa aqui, se eu consigo achar aqui, eu consigo expor pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente, não vou fazer pausa. Então, tive que fazer uma pausa aqui pra poder... Alô? Tá. Fiz uma pausa aqui pra poder matar um mosquito aqui que tava me atormentando aqui desde cedo, né? Agora acho que ele já foi.
né? Pela porrada que eu dei. Mas vamos voltando aqui, né? Eu tô falando sobre não entender os títulos, cara, nas redações. É muito controverso os títulos que aparecem nas redações, né? Aparecem nas redações ali da matéria, né? Outra coisa também que eu anotei aqui foi a questão a decadência, né? A decadência da faculdade também, cara. Na questão do jornalismo também, cara, foi muito grande. Eu trabalhava numa instituição de ensino muito conhecida, extremamente conhecida aqui na cidade onde eu moro, na região e fora também, né? Por umas décadas foi referência, né? Mas hoje em dia ela oferece até cursos EAD, né? Muitos cursos iniciava 30, 40 pessoas, se formava 3, 4, 5 no máximo. É uma universidade privada, no caso que eu trabalhava. Trabalhava numa universidade privada. E isso eu vi acontecendo. Como eu estudei em universidade privada também, eu vi acontecendo essa questão de entrar 30, 40 alunos e se formar 5. Eu vi isso daí da minha turma. Vi lá no quadro da minha turma só 5 formados. E às vezes algumas pessoas de outros grupos não, mas de outra turma, outras salas. E também se formavam junto e aumentavam o número de pessoas formadas, né? A decadência da faculdade de jornalismo é grande. Hoje em dia qualquer cara é jornalismo. Eu posso me transformar aqui num jornalista, eu posso abrir um canal aqui falando sobre, sei lá, política, alguma coisa, né? Relacionada à política, e eu posso trazer notícias pra vocês de ótima qualidade, cara. Até porque antes tu tinha que ter equipamentos, tinha que ter alguém para distribuir a tua imagem ou o que tu ia falar, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras plataformas por conta da internet, né? A gente tem inúmeras plataformas que fazem isso, né? Que distribuem o seu sinal, vamos dizer assim. E no caso do jornalismo, é isso que está acontecendo, cara. Muitos youtubers excelentes, cara, excelentes, que eu acabo acompanhando eles. Eu acabo acompanhando eles. São ótimos, são melhores que muitos jornalistas formados, sabe? Muitos jornalistas formados. Outra questão que eu anotei aqui é a relação e conhecer amigos. Relação e conhecer amigos. O que seria isso? Eu lembro que quando eu comecei a sair, lá nos anos 90, eu lembro que na rua da minha casa, vamos dizer, quantas quadras? 1, 2, 3, 4... Umas 4, 5 quadras da minha casa, tinha um bar muito conhecido na época, hoje já não existe mais. E eu lembro de quando eu era adolescente, sair, sabe? Sair na frente de casa e ver uma movimentação, cara, de pessoas a 5 quadras, sabe? Uma movimentação de pessoas. Até que uns dias eu passei, eu não sei se a gente estava vindo de algum aniversário, alguma festa de algum parente, mas eu lembro que meus pais passaram por aquela rua ali, por aquela... É uma faixa, né? Sempre foi uma faixa, uma rua principal. A gente passou ali,
E eu vi muita gente de preto, cara. Era muita gente de noite, cara. Tipo, sei lá, umas 11 horas, meia-noite, cara. Que antigamente era extremamente tarde pra gente. Era muito tarde pra gente, 10h30, meia-noite. E a gente nem imaginava ficar na rua, cara. Naquela época. Mas o que tem isso aí? O que tem? É que quando eu comecei a sair, eu lembro que eu era menor, bem menor, tinha uns, vamos dizer, 12, 13 anos, né? Que a gente juntava alguns amiguinhos e... Opa, peraí. Tá. Eu lembro que naquela época, nessa época aí, quando a gente começou a sair, cara, a gente foi pra esse lugar onde parava um monte de gente de preto. E depois a gente acabou descobrindo onde tinha os festivais. A gente acabou descobrindo onde tinha os festivais por conta de uns cartazes que tinha na volta da escola, né? Na volta do colégio tinha uns cartazes que dizia evento tal, com banda tal, vai fazer cover de Metallica, Judas Priest, Iron Maiden. E dizia o endereço lá do local, né? E a gente acabou fugindo, saindo para esse tipo de festa, né? Fugia aí para esse tipo de festa. E o que acontecia, né? Quando a gente... Eu não vou dar muito detalhes para não ficar muito maior o vídeo do que vai ser. O vídeo não, o podcast. Mas a questão de conhecer amigos, né? Qualquer grupinho que a gente se enturmasse, seria ou nos punks, ou nos heavy metals, ou nos rockers, ou no pessoal aleatório, qualquer um desses grupos nos aceitavam, sabe? Nos aceitavam, conversavam com a gente, e o principal, no outro dia, essas pessoas nos cumprimentavam na rua, cara. Eles não nos reconheciam somente lá, naquele local, mas conheciam a gente na rua, e isso aí ficava uma amizade por anos, assim, por muito tempo, né? E uma coisa que era muito fácil de fazer com pessoas totalmente diferentes de ti, hoje é quase impossível, cara. Assim, cara, uma desconfiança, é muito difícil, cara, fazer essa amizade. Eu digo com toda a convicção, porque alguns colegas de idades diferentes já me falaram disso. Não só pessoas mais velhas, mas pessoas... Deixa eu ver se esse mosquito não tá vivo, cara. Parece o Jason, cara. Ele deve estar por aqui, mas depois eu caço ele. Desculpe. Mas eram totalmente fácil de conhecer amigos naquela época, de fazer amigos, de se enturmar em qualquer grupo que tu ia, sabe? E hoje é extremamente difícil, cara. Era extremamente difícil. Há uns anos atrás eu já tentei me enturmar num grupinho, sabe? Mas não deu certo, cara. Tentei me enturmar, não deu certo.
E, aliás, me enturmar num não, mas em vários grupinhos. Tentei me enturmar e não consegui, cara, de modo nenhum. Não consegui de modo nenhum, velho. Ah, os caras eram muito pau no cu, velho. Geração muito pau no cu teve. Agora parece que eles são mais razoáveis, cara. Essa outra geração mais nova, aí de uns 3, 4 anos pra cá, que tá aparecendo, eles parecem ser mais light, ser mais tranquilo. Mas teve uma época que foi uma geração muito pau no cu, cara. Eu lembro que eu queria me enturmar com o pessoal que era DJ, cara. Porque eu tinha uma mesinha ali, eu criava umas músicas, eu gostava desse meio, cara. Remixava legal ali, sabe, fazia uns mashup legal. E eu queria trabalhar com isso, até porque eu trabalhava, mas era só em festas de aniversários, festas privadas. Mas eu queria conhecer mais gente dessa área, mais gente dessa parte, e não consegui conhecer, cara. E os caras se fechavam totalmente, assim, entre eles ali. Só cara pau no cu, velho. Só cara pau no cu. E outra coisa que eu anotei aqui, cara, que é dentro dessa relação de conhecer amigos, não sei porque eu anotei isso agora. Acho que foi pra não me esquecer, cara, mas as relações de hoje, cara, com muito interesse, cara. Muito interesse. Antes eu não via tanto interesse. É óbvio que tinha interesse. Certamente tinha interesse. Mas hoje é muito mais, cara. Até porque eu tenho amigos, cara, que até hoje eu não sei onde eles moram. Eu falo com eles, se tiver que falar com eles toda hora eu falo. Mas nem o nome direito deles eu sabia antes de adicionar eles no Facebook, no Orkut, alguma outra rede social. Nem o nome direito eu sabia, nem onde eles moram também eu sei direito, eu sei o bairro que eles moram, mas não sei onde. E sempre conversava, cara, sempre conversava de tudo, de qualquer coisa. E hoje não é assim, cara, é sempre um interesse, cara, é sempre um interesse, cara. Às vezes a gente mesmo se fecha nas relações por conta... porque a gente sabe que às vezes é um interesse em alguma coisa. Mas até um dos interesses, cara, que é as pessoas te desejando sexualmente, cara. Eu já presenciei isso hoje. Eu já presenciei. Eu tava procurando um lugar pra comprar umas coisas aqui, uns materiais. Os materiais aqui de trabalho, de desenho e para presente. Eu tava procurando uma papelaria ali num lugar. E eu tava olhando pros lados, cara. Eu tava olhando meio que pra cima ali pra ver as novas lojas que tinham nos lugares ali. E eu me deparei com... Quando eu olhei, eu tinha um rapaz que tinha me olhando... Ele tava me olhando sexualmente, velho. Ele tava me olhando sexualmente, meio que pra baixo, meio que pra mim. E com uma... E fazendo aqueles trejeitos de degustação, cara. E velho, eu não sabia se ria, cara, mas... Até isso, cara, até isso. Tá, mas... Outra questão que eu anotei aqui, cara, bolhas diferentes, cara. Já emendando aí a parte da relação, do conhecer amigos, eu coloquei bolhas diferentes. Mas por que bolhas diferentes, cara? Isso aí eu vi um cara... um cara que é um cara muito filha da puta, que eu tava... O cara veio se aproximar de mim,
dizendo que era meu amigo, que gostava muito de mim, que uma vez errou e por isso que ele sumiu e ele me considera muito, pediu desculpa e tal. E eu tava só cuidando desse cara, né? E eu descobri, ele criou um novo Twitter, em seguida que ele começou a falar comigo, ele se separou, eu acho, ele se separou e voltou a falar comigo. E em seguida que ele veio falar comigo, eu descobri que ele fez um Twitter e fiquei acompanhando os Twitters dele, e ele era uma pessoa totalmente diferente presencialmente e naquela rede social, cara. Naquela rede social ele era um cara extremamente lacrador, cara. Extremamente lacrador. Eu lembro que ele botou um negócio... Cara, ele botou um negócio falando de bolhas, cara, que adorava viver só na bolinha dele, com todo mundo pensando igual, cara. Eu lembro, cara, que quando eu era criança, adolescente, cara, era um porre, cara, viver com gente iguais, cara. Até pra mim hoje é difícil, cara. Assim, eu sempre tive amigos totalmente diferentes de mim, cara. Amigos que pensavam totalmente diferente de mim, torciam para outro time, gostavam de outros jogos, e eram caras totalmente diferentes, cara. E eu não me imagino, cara. Eu não me imagino numa bolha igual, cara. Só de gente iguais, cara. Eu nem sei se existe, cara, uma bolha de gente sempre pensando igual. Imagina se todo mundo pensa igual, cara. Não tem como todo mundo pensar igual, porque em algum momento tu vai discordar do outro, né? Em algum momento tu vai... Desculpe. Mas em algum momento tu vai discordar da outra pessoa, cara. Não tem como ficar sempre a mesma bolha. Então hoje as pessoas te julgam pelo que tu, sei lá, em quem tu vota, nas coisas, quem tu segue. E essas pessoas são, cara, são psicopatas. Eu acho que essas pessoas que seguem a risca, esse negócio de bolha, cara, são totalmente psicopatas, cara. Eu tinha um amigo que era extremamente amigo, vinha na minha casa, eu ia na dele, sempre trocando coisas ali, jogos, etc. Conversando e tal, e chegou nessas épocas de política um cara que eu achava muito inteligente. O cara se revelou ser uma pessoa, vamos dizer, doente, cara. Uma pessoa doente. Doente por esse negócio de esquerda, de não sei o quê. E ele passou anos e anos, os 4 anos do governo Bolsonaro, ele passou me queimando, ele passou me humilhando, tentando me humilhar nas redes sociais, dizendo que eu era burro, que isso e aquilo, porque eu não concordava com as coisas que ele achava certo, né? E agora, nesse governo, ele vem conversar bastante. Eu vejo que ele tá vindo mais conversar bastante pra mim voltar aí na casa dele, mas eu já não tenho tesão nenhum, assim, de ir mais na casa dessa pessoa, né? Até porque o cara queria sempre me humilhar em publicações ali do Facebook,
a todo vapor, cara. A todo vapor, cara. E... Então eu não quero esse tipo de gente. Eu lembro que uma vez eu perguntei... Eu falei umas coisas com ele, estava discutindo algumas coisas, acho que antes da posse do Bolsonaro. Tava discutindo umas coisas com ele e tudo. E eu indiquei um livro pra ele e o cara me respondeu assim. Ele respondeu: cara, eu não vou ler isso daí. Eu não vou ler. Eu não quero saber. Eu não vou ler. Eu acho isso totalmente estúpido. Eu acho totalmente... não é de uma pessoa ignorante. Ignorante não é a pessoa... Não é estupidez. Não, é uma pessoa ignorante. Ela somente não sabe, né? Mas a pessoa que sabe e não quer saber é uma pessoa estúpido, cara. Então eu tento evitar esse tipo de pessoa, né? Então, né? Outro tópico aqui que eu acabei falando, que eu acabei anotando é democracia, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, tava já ficando adulto, eu lembro dos meus pais falando, pais, tios, algumas outras pessoas, dizendo que a gente tinha liberdade demais, cara. A gente tinha liberdade pra tudo e que não era pra ser assim, cara. E que não era pra ser assim. Eu acho que realmente a gente teve liberdade em poucas décadas. Na década passada, eu acho, talvez a gente tenha tido mais liberdade, mas hoje em dia não, cara. A democracia, o pessoal que se diz democrata, sabe? São pessoas que estão tentando fazer linchamentos virtuais, que fazem linchamentos virtuais, tentam tirar o teu dinheiro, sabe? Fazer os bancos congelar a tua conta. Tudo de ruim, cara. Totalmente tudo de ruim, cara. Aí por isso que eu fico com aquela questão, será que realmente a ditadura foi a ditadura que eles dizem ser? Dizem que foi, aliás. Eu acho que não, cara. Eu acho que não tem como, cara. Eu acho que tem muita coisa inventada, cara. É óbvio que não dá pra negar que não teve ditadura, porque teve, mas eu não sei se era tanto daquele naipe que eles narram, que esse pessoal de esquerda narra, e esse novo pessoal de esquerda, que muitos não eram nascidos nem nos anos 90, continuam batendo, dizendo que era ruim naquela época, se eles nem tinham vivido, se eles não existiam naquela época. Eu lembro que eu lembro nessa questão aí de censura, eu lembro que nos camelôs, cara, nos camelódromos de hoje, aliás, nos camelódromos, eu não sei como é que vocês falam aí nessas cidades, vendedor ambulante e tal. Não era ambulante, mas tinha um lugar lá que era um camelódromo, que ficava muita gente com bancas vendendo coisas, acessórios de videogame, muita coisa. Tudo que é tipo de coisa. Coisas que eles traziam do Paraguai, geralmente. E eu lembro que os CDs, cara, que diziam nomes, diziam palavrões e tal, esses CDs eram vendidos escondido, cara.
Olha, isso aí, cara, foi até os anos 2000, mais ou menos, cara. Vamos botar 2004, né? 2004 a gente já tinha bastante acesso à internet, né? Então, as coisas já estavam bem mais liberadas. Mas um pouquinho antes, aí de 2004, eu lembro que até CDs que tinham palavrões, eles vendiam escondido. Eles não deixavam a mostra na banca, não rodavam em sons. E em seguida que chegou os DVDs também, pornografia também. Pornografia era vendido escondido. Era bancas que tinham... não era uma salinha, mas um compartimento ali, sempre meio que de costas, né? Pro público que passava nos corredores, né? Aí tu entrava ali, escolhia o filme e ia embora e tal. E ninguém via que tu tava ali. Eu sei porque, né, quando eu era adolescente eu comprei isso aí, velho. Eu cheguei a comprar DVD. Mas isso aí é um outro assunto, é para outro dia, é para outro assunto. E outra coisa da democracia, cara, são as minorias, cara, eles que chamavam de minorias é maioria. Hoje as maiorias, eu tenho certeza disso, cara. Até por conta do Brasil ser ser um país totalmente que tem essas maiorias, essas minorias que são as maiorias, né? E então, se as minorias são maiorias hoje em dia, e agora, como que vai ser então as coisas? Dá um nó na cabeça, né? Como que vai ser daqui pra frente se essas minorias já são as maiorias, né? Já são as maiorias, né? E falando nessa questão aí da democracia, né? O pessoal de direita antigamente era bem favorável à censura. Eu lembro que meu pai era favorável à censura, né? Das coisas. A gente foi criado numa família que não tem costume de ficar falando palavrões e coisas obscenas na frente dos pais e dos tios, da família, né? Isso é até uma vergonha alheia pra gente, né? Falar, ou quando passa isso em alguns filmes, porque teve uma época que passava muita besteira nos filmes, cara. Eu acho que eles descobriram que dava pra falar palavrão nos filmes e eles falavam muitas vezes. Tu via na legenda ali, na versão legendada, que nem tinha aquele palavrão, eles botavam por gosto mesmo. Isso saturou tanto que hoje em dia são poucos nomes, são poucos palavrões que a gente vê. Se bem que em outras regiões aqui, tipo... eu não sei, cara. Sei lá, Pernambuco, Rio de Janeiro... eles falavam palavrão no almoço, no café da manhã. Era bem natural pra eles falar um porra, falar um puta que pariu... né? E... e hoje os esquerdistas são favoráveis à censura. A gente tá vendo aí, não precisa eu falar porque muitos canais já estão falando a mesma coisa, né? Vamos para outra coisa que eu anotei aqui. A questão dos aniversários, cara. Dos aniversários. Eu vejo, cara, eu não frequento muito aniversário de hoje, né? Hoje em dia, porque são poucos, né? Mas eu vejo que nos aniversários de hoje, principalmente de criança, o aniversário é mais dos pais, que são pessoas mais jovens, são mais dos pais do que daquelas crianças, cara. O aniversário é mais regado a cerveja do que refri e bolo, cara.
é impressionante, cara. É muito mais regado a, a cerveja e esse tipo de coisa e cachaça do que bolo, salgadinho, chá, coisas que na nossa infância era feito para nós, cara. Feito totalmente para nós, sabe? Tudo que tinha, eu lembro que quando eu era criança, tudo que tinha naquele aniversário era feito para nós, cara. O bolo, o chá, tudo ali a gente podia tomar e raramente a gente via algum parente tomando ali alguma cerveja. Tomava ali, mas era bem de canto na dele, cara. Não era aquele festival, sabe? Que nem tem hoje em dia, né? Outra coisa anotada por mim aqui é remakes de tudo, cara. Remake de tudo, cara. Sei lá, na última década, cara, começou um speed, cara, por remake de uma guerra fria, cara, de remake de tudo, cara. E a gente pôde ver que a nossa criatividade já tá no fim. Ainda tem coisas geniais, coisas muito legais, mas a gente já percebeu que a criatividade totalmente acabou, cara. Totalmente acabou, sabe? É óbvio que um estudo, que um filme, a gente parte de outros experimentos, né? De outras coisas que já existem, mas a gente percebe que nos filmes a criatividade acabou. Parece que os filmes não são feitos mais com aquele tesão lá do dublê, fazer a cena direitinho, de ter muitas pessoas num cenário só ali tocando filme, né? As histórias também, cara, são poucos filmes ali que tem uma virada no final que é legal, cara, mas mesmo assim tu já fica imaginando isso, porque tu percebe nos momentos do filme que ele se arrasta muito, e geralmente quando tu vê que o filme tá se arrastando muito, além do segundo ato, ali pra mostrar alguma coisa, tu sabe que vai vir uma virada no final, cara. Então, meio que perdeu a graça, cara. Filmes de heróis também saturaram, cara. Eu adoro HQs, gibis, mangá, animes. Mas teve uma onda de super-herói que não dá mais, cara. É muito legal. Eu adoro os efeitos especiais. Eu assisto esse filme por conta dos efeitos especiais, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu já tentei trabalhar também, não me encaixei na área, né? E eu sempre achei demais, cara. Fenomenal, cara. Efeitos especiais e os efeitos visuais, cara. De um filme. Eu sempre achei... o filme pode ser muito ruim, mas eu assisto só por causa disso. Então nossa criatividade acabou, cara. Remake de tudo. Remake de música, remake de clipe, remake de tudo, cara. De tudo, velho. Parece que o mundo meio que parou na questão da criatividade. Vamos deixar a criatividade descansando, né? E aí, às vezes, um cara lá acaba acessando essa criatividade e fazendo alguma coisa, vamos dizer, fenomenal. E muitas vezes a coisa nem é muito criativa, cara. É que nem aquele filme, o Idiocracia, cara, que a gente se para lá no ano de 2500, se eu não me engano, e um cara que era um mediano, um norme, vamos dizer, nessa época, né, nos anos 2000, ele, lá em 2500, ele é um gênio, cara. É um gênio. E a gente tá percebendo isso só por conta da eleição do Lula, do Biden,
do Bolsonaro e do Trump, que as coisas... que a idiocracia é real. Aquele filme, ele não é um filme, ele não é um filme de comédia. Sei lá, de comédia, de sei lá o que. É um filme documentário, cara. Outra coisa que eu anotei aqui foi a questão da internet, cara. Cara, o uso da internet, cara, que eu vejo o pessoal... cara, eu já trabalhei em muitos lugares. Em vários lugares. E eu já trabalhei numa lan house. E até que o pessoal... não, vamos dizer assim, ó. 70% das pessoas... Não, vamos botar menos. Lá por 2000 e... Vamos botar 2005, 2008 no máximo. Vamos botar 60% das pessoas iam para entretenimento. Que iam jogar, iam ver vídeos, sei lá, no YouTube. Iam acessar redes sociais. E algumas pessoas usavam a Lan House para imprimir conteúdos, pesquisar conteúdos, fazer trabalhos, tentar descobrir novos conteúdos. E eu vejo hoje em dia que as pessoas usam, 90% usa a internet para isso, cara, para bobagem. Só rede social. As pessoas pagam, cara, a internet, pagam um valor caro, eu acho um valor totalmente caro, de R$90 somente para isso, cara, para acessar redes sociais, cara. Eu acredito que eles fiquem nisso a maior parte do tempo, cara. Desses 60%, pra mim 90%, cara. Não tô me baseando em nenhuma pesquisa, tô dizendo aqui de vista mesmo, cara, o que eu vi. E eu acredito, cara, que isso acontece por conta da facilidade de uso da internet e a normalização de uso da internet. Hoje em dia as pessoas, o nosso fluxo de informação é todo pela internet, cara. Muita gente não tem TV no quarto. Eu mesmo sou uma pessoa que não tem. Há mais de 10 anos eu não tenho TV no quarto. Eu tinha aqueles aparelhinhos que abriam canais, então a TV ficava de fundo. Eu ficava assistindo TV e mexendo na internet, fazendo algum trabalho. Aí eu sempre colocava naqueles canais National Geographic, History Channel, como é que é o outro, o Discovery. E quando passava alguma coisa legal ali, eu parava pra assistir, cara. Faz muitos anos que eu não tenho isso, cara. E eu lembro que nos anos 2000, quando a gente começou a mexer na internet, ali no final dos anos 90, a gente tinha muito medo. Olha só, cara, olha só a nossa cabeça, cara. A gente tinha muito medo que, vamos dizer, 2010, lá por 2010, eles fechassem a internet, sabe? Fechassem a internet pra gente não ter mais acesso aos conteúdos, cara. Porque no início da internet não tinha a rede social desse mesmo naipe, cara. Desse mesmo tamanho absurdo que cara. Que tu pode fazer muita coisa. Que tu é totalmente integrado nele ali. Tu, tua família. E tua rotina fica em volta daquela rede social. Tua rotina diária, tua vida, vamos dizer, fica em volta daquela rede social, cara. Antes não era assim, cara. Tu entrava na internet, tu pegava os conteúdos que tu queria, e fazia muita coisa, cara. Aprendia muita coisa, cara. E hoje a gente vê que tem muito mais
muito, muito, muito mais conteúdo, né? Um volume enorme, extremamente enorme de conteúdo, né? Extremamente enorme de conteúdo, né? Mas tudo raso. Tudo conteúdo raso, cara. E a gente tem que se matar, às vezes, pra procurar alguma coisa que preste, né? A gente tem que se matar pra procurar alguma coisa que preste. Eu lembro que as primeiras vezes que eu começava a acessar a internet, cara, meu pai me levava num lugar onde ele trabalhava, num horário, num final de semana lá, que não tinha ninguém mexendo lá, tinha pouquíssima gente, era só um cara que ficava lá, e ele me dava acesso à internet, e eu ia... como a internet era muito lenta, não tinha muita mídia, sabe, na internet. Mídia que eu digo é arquivos de mídia, assim, MP3, vídeos, sabe. Não era tanto, sabe. Até por conta da internet era muito mais lenta naquela época. Mas eu pegava muito conteúdo de música, com letras de músicas, traduções de músicas. Pegava as cifras das músicas. Tinha um site que eu adorava, cara. Eu não sei se existe mais, que é o How Stuff Works, que em português é Como as Coisas Funcionam. Que esse site ele te mostrava como as coisas funcionavam, tá ligado? Sei lá, cara, vamos ver uma coisa da época. Como funcionava o motor, tá ligado? Como funcionava o motor, ou como funcionava a internet. E lá tinha um artigo, era meio que uma Wikipédia, mas tipo, eu acredito que era mais fiel, sabe? Eram coisas mais fiéis. Uma Wikipédia mais fiel. E a gente aprendia muita coisa, cara. Muita coisa. Ele te detalhava ali, às vezes, páginas e páginas de leitura, como aquela coisa funcionava, cara. Aí tudo com imagens e textos ali, não tinha vídeo na época. Vídeos produzidos como é hoje em dia, né? E a gente aprendia muito mais, cara. Eu lembro que a gente absorvia muito, cara. Esses conteúdos aí da internet, cara. Óbvio, tinha os fóruns, tinha o Chans, que dava pra conversar com as pessoas. Depois veio o Orkut, cara, que o Orkut foi a última rede social que dava a última rede social que dava pra conversar seriamente com as pessoas e que tinha alguma coisa produtiva ali não era grupos, era comunidades. Nessas comunidades eles postavam muito assuntos sérios, muita gente discutia esses assuntos aí por tempos e tempos. Aqueles tópicos ficavam dias e dias do pessoal discutindo, e hoje em dia não tem como, cara. Não tem como. Olha, cara, eu tenho alguns grupos interessantes no Facebook, mas não tem, cara, como discutir coisas sérias. É muito kkk, muita gente falando bobagem, cara. É só bobagem. Eu acho que realmente as pessoas estão imbecilizadas, cara. Imbecilizadas, assim, sabe? Fortemente, extremamente, cara. Porque não pode um ser humano... É só tu abrir o Twitter, cara. Só abrir o Twitter e ver ali como é que as pessoas se comportam, cara. Pessoas grandes, adultos, chorando, cara, por conta de coisa na internet.
o que falaram mal deles. Há poucos dias, cara, a guria do caixa. A guria do caixa da lotérica, velho. Ela me olhou com uma cara quase chorando, cara, porque eu não lembro o que eu fiz lá num negócio no cartãozinho, tipo aquele cartãozinho de crediário ali, que tu vai anotando as coisas lá, tu anota os valores. Eu lembro que eu pulei uma folha, cara, e a guria me olhou com uma cara, tu pulou uma folha! Eu com uma cara de choro, assim, cara, de nojo, e eu rindo, tá ligado? Eu abri um sorriso, bom. Abri um sorrisão ali e ela ficou braba, sabe? Sabe aqueles memes, aqueles, como é que chamam? Aqueles Vujak, sabe, que aparece chorando. Cara, era a mesma coisa, velho. Na hora, cara, eu comecei a rir porque eu imaginei a mesma coisa, cara. Aquele mesmo meme da guriazinha chorando, velho. Da guriazinha ou do cara chorando. O mesmo meme, cara. Então, finalizando aqui, né? Conteúdos mais rasos a gente tem. E a gente tem muitas pessoas, principalmente universitários, formados por coisas rasas, cara. São universitários que eram para ter um intelecto bem maior, bem superior, cara, aos normes. Elas são normes, elas são formadas somente por coisas rasas, por conteúdos rasos. Eu também sou formado por conteúdos rasos, muitas coisas eu sou raso, mas eu tenho bastante livros, eu faço leituras, alguns estudos de muitas coisas diferentes que essas pessoas não fazem, né? E eu sei que demora pra gente compreender muitas coisas, mas eu faço isso com a cabeça tranquila, porque de pouco a pouco que a gente vai formando esse conhecimento. Não precisa pegar todo um conhecimento num dia só, cara. Se aprofundar, não tem como se aprofundar num tema num dia só, cara. Tem coisas pra mim que estão esclarecendo somente agora, anos depois de ler. E outras anos ou quase décadas depois de praticar que estão se esclarecendo, cara. Então esse foi o podcast de hoje, é tudo ao mesmo tempo ao contrário. A gente falou aqui um pouquinho sobre a questão do bullying lá, né? Eu comecei falando sobre o bullying que eu vi, eles zoando muito o pessoal de óculos, e hoje em dia o pessoal de óculos é mais estiloso. O nerd, o nerd também, cara, já perdeu a essência, não é mais o nerd lá dos anos 80, 90, né? Então o nerd de hoje é totalmente cultuado, sabe, nos dias de hoje. O nerd, antigamente, cara, era um incel. É o incel, cara. O nerd antigamente era um incel, cara. E isso fica bem claro no filme Christine, o Carro Assassino, que eu recomendo que vocês todos assistam. E assistam também o filme O Carro do Diabo. Eu acho que é esse o nome do filme, cara. É um filme de um carro preto lá, que mata as pessoas na estrada e tal. É muito legal o filme, dos anos 70. Falamos da faculdade, da educação, né, na questão do emburrecimento programado, da questão das dificuldades de entrar numa faculdade, e quem entrava eram pessoas sérias que gostavam realmente de estudar, e não só na faculdade, mas num curso técnico, que eu até dei como exemplo o técnico em informática, que era uma pessoa admirada, vamos botar há 15, 20 anos atrás, né? É uma pessoa admirada
é realmente, vamos dizer, culta, né? Que sabia bastante coisa. E falamos do jornal, da mídia, dos estudantes, de tudo, de cinema, de jornalismo, né? Quanto decaiu isso daí, cara, nos últimos anos. Falamos a dificuldade de conhecer amigos, cara, sinceramente, né? De modo sincero, né? Não de modo sexual, de interesses, né? Próprios, tanto material quanto intelectual, etc. A bolha dos diferentes, os aniversários, a democracia, a direita e esquerda, né? Os remakes de tudo, né? Que a gente viu que a criatividade está indo pro fundo do poço. E por último, da internet, cara, que foi a coisa mais nostálgica que eu falei aqui nesse podcast. Deve ter dado umas 2 horas de podcast, deve ser o quê? 2h30 já, cara, 2h30 da noite. Ainda tenho algumas coisas pra fazer e ainda tenho que dormir e acordar cedo pra fazer mais outras coisas amanhã, né? Espero que vocês tenham gostado nesse podcast, assistam ele agora no final, que eu vou dizer, né? Pra assistir ele em 2 vezes, 1h30, 2 vezes. Eu não sei se isso faz bem pro cérebro, mas, né? São vocês que vão assistir, né? Eu não assisto, eu sempre assisto tudo na velocidade normal, que eu gosto de digerir as coisas, eu gosto de pausar e tudo. Então é isso, esse foi realmente o primeiro podcast mesmo do ano, né? Espero que goste, valeu, falou pessoal e até mais.